Acordo pontualmente às 5 da manhã há mais de 40 anos. Sem despertador. Esse hábito me contagiou, virou parte de mim. Teresa sempre brincava sobre isso. Ethan, mesmo no outro mundo, você vai acordar às 5 da manhã e verificar se está tudo bem. Já faz 3 anos que Teresa se foi. 3 anos desde que acordei em uma cama vazia. Às vezes, meio adormecido, acho que consigo ouvir sua respiração perto de mim, sentir o calor do seu corpo. Mas então a realidade me atinge com uma onda de frio, e percebo que é apenas uma sensação fantasmagórica. Minha casa é uma casinha térrea nos arredores de New Brethren. Nada de especial. 3 quartos, sala de estar, cozinha. É modesta, mas aconchegante. A maioria dos vizinhos são aposentados como eu. Pelo menos é o que eles pensam. Nenhum deles sabe que o velho Ethan Hawkins é dono de um dos melhores restaurantes da cidade. Eu realizo meu ritual matinal. Lavo o rosto, faço a barba e preparo um café preto forte. O café da manhã é simples. Ovos e torrada. Eu podia comprar caviar e champanhe todas as manhãs. Mas por quê? Dinheiro nunca foi um fim em si mesmo para mim. É apenas um meio para mim e minha família vivermos uma vida decente, exceto que quase não há mais entes queridos. Noah, meu único filho, vive a própria vida. Não nos vemos muito, exceto nos feriados ou quando ele precisa de alguma coisa. E a esposa dele, Paige, me olhou como um fardo desde o começo. Um velho que está prestes a pedir dinheiro ou ir morar com eles. Se ela soubesse. Às 7, saio de casa. Meu velho Toyota 88 não pega na primeira vez. Eu poderia ter comprado um carro novo, mas este ainda me serve bem. Além disso, não chama atenção. É só mais um aposentado num carro velho. O Blue Oyster fica no centro da cidade, em um prédio histórico que comprei há 15 anos. Na época, era um risco investir todas as minhas economias no ramo de restaurantes. Mas a Teresa me apoiou e nós demos o passo. Os primeiros anos foram difíceis, empréstimos, noites sem dormir, medo constante da ruína. Mas superamos. E então Elliot apareceu. Chego ao restaurante uma hora antes de abrir. Apesar do início da manhã, a cozinha já está fervilhando de movimento. Elliot King, meu chefe, está debruçado sobre a mesa de corte, preparando um prato novo. Bom dia, digo ao entrar na cozinha. Elliot levanta a cabeça. Seu rosto, enrugado como um mapa antigo, se ilumina com um sorriso. Chefe, você chegou na hora certa, como sempre. Experimente isso. Ele estende uma colher com algo que parece sopa. O que é? Pergunto, cheirando. Sopa de creme de lagosta com açafrão e leite de cocô. Estou pensando em adicionar ao cardápio. Eu experimento. O sabor é divino, rico, complexo, com um leve toque picante e textura cremosa. É incrível, digo com sinceridade. Vai ser um sucesso. Elliot tem 52 anos, mas parece mais velho do que realmente é. A vida o afetou. Quando o conheci, ele estava no fundo do poço, perdeu o emprego, perdeu a família, quase um bêbado. Encontrei-o perto da entrada dos fundos do restaurante, revirando latas de lixo em busca de comida. Em vez de expulsá-lo, ofereci-lhe um jantar. Durante o jantar, descobri que ele havia sido um chefe promissor, trabalhando em vários restaurantes com estrelas Michelin, mas o álcool e as drogas arruinaram sua carreira. Algo nele me chamou a atenção. Talvez fosse o talento que brilhava em meio à sujeira do cargo atual. Talvez fosse a sinceridade com que ele falava sobre seus erros. Você quer trabalhar para mim? Perguntei. Então ele me olhou incrédulo. Tá brincando? Olha para mim. Sou um homem acabado. Vejo um cozinheiro perdido, mas nem tudo está perdido. Ele começou lavando pratos. Depois, começou a ajudar na cozinha. Depois de 6 meses, demiti o chefe anterior, que vivia discutindo comigo sobre o cardápio, e ofereci o cargo ao Elliot. Muita gente achou que eu era louco, mas eu acreditei nele. Elliot não me decepcionou. Ele estava limpo há 8 anos e seu talento culinário floresceu com vigor renovado. Foi graças a ele que o Blue Oyster recebeu a aclamação da crítica e se tornou um dos restaurantes mais populares da cidade. O envio de frutos do mar está atrasado, diz Elliot, me trazendo de volta à realidade.
A empresa ligou e disse que só chegaria na hora do almoço. Vamos ficar bem, eu disse. Ainda temos alguns sobrando de hoje à noite. Ando pelo restaurante, certificando-me de que tudo está pronto para abrir. Rebeca, nossa recepcionista, está arrumando os cardápios nas mesas. Ela está conosco há 3 anos, como estudante de meio período. Bom dia, Sr. Hawkins, ela sorri. Bom dia, Rebeca. Como foram suas provas? Passei com louvor, diz ela, orgulhosa. Parabéns para você. Eu sempre disse que você era uma garota inteligente. São momentos como este que eu mais valorizo, o simples contato humano, a oportunidade de fazer parte da vida dessas pessoas. Para eles, não sou apenas um chefe, mas uma pessoa genuinamente interessada em seus problemas e alegrias. Às 8 horas, o restaurante abre as portas. Os primeiros clientes geralmente são empresários que vêm tomar café e café da manhã antes do trabalho. Na hora do almoço, turistas e moradores locais chegam. À noite, a multidão é maior, casais comemorando aniversários, empresários com suas parceiras e, às vezes, celebridades visitando nossa modesta cidade. Prefiro manter a discrição. O proprietário oficial do restaurante é a Blue Oyster, Inc., e poucas pessoas sabem que por trás desse nome se esconde um senhor humilde com um suéter surrado. É claro que os clientes habituais e os funcionários sabem, mas respeitam minha vontade de não divulgá-lo. Depois do almoço, isolo-me no meu pequeno escritório atrás da cozinha, organizando faturas, conferindo pedidos de supermercado e revisando reservas para a noite. A rotina habitual que ocupa a maior parte do meu dia. O toque do meu celular me tira da papelada. O nome do Noah aparece na tela. Fico olhando para o telefone por alguns segundos antes de atender. Nossas conversas costumam ser curtas e formais. Oi, filho, digo, tentando manter a voz calma. Olá, pai. Consigo ouvir a hesitação em sua voz. Como vai? Estou bem. Devagar. E vocês, Caleb e Paige? Estamos indo muito bem. Ah, escuta, pai. Ele está dando uma pausa. A Paige foi promovida no trabalho. Queremos comemorar. Por que vocês não vêm jantar amanhã à noite? É meio que uma surpresa. Eles geralmente não me convidam assim. Uma promoção. Que ótimo. Claro que eu vou. Você vai? Consigo ouvir a surpresa na voz dele. Que ótimo. Então nos vemos amanhã às 7. Depois da conversa, fico sentada por um longo tempo, olhando para o nada. O convite parece estranho. Paige nunca gostou muito de me receber em sua casa. O que mudou? Poderia ser iniciativa do Noah, ou ela precisa de algo de mim? Saio do escritório e vou para a cozinha. Elliot ainda está lá, preparando molho para os pratos especiais da noite. Algum problema? Pergunta ele, vendo minha cara. Não sei, respondo honestamente. O Noah me convidou para jantar amanhã à noite. Estão comemorando a promoção da Paige. Elliot dá uma risadinha. Ele sabe do meu relacionamento com a família do meu filho. E você vai? Sim, ele é meu filho, e eu quero ver meu neto. Caleb tem 8 anos, é um menino inteligente e curioso. Ele me lembra o Noah quando tinha a mesma idade, antes do nosso relacionamento azedar. Estou tentando ser um bom avô, mas Paige limita nossa comunicação. Ela acha que sou uma má influência para o menino com minhas opiniões ultrapassadas. Sabe, diz Elliot, mexendo o molho, talvez seja hora de contar a verdade sobre o restaurante, sobre o dinheiro. Você viveu todos esses anos como um eremita, escondendo seu sucesso. Por quê? Não é a primeira vez que temos essa conversa. Elliot não entende meu desejo de manter meu negócio em segredo da minha família. Não quero que me amem pelo dinheiro, respondo. Quero que me respeitem como pessoa. Está funcionando? Consigo ouvir a ironia na voz de Elliot. Suspiro. Não, não está. O Noah acha que sou uma perdedora que não chegou a lugar nenhum na vida. A Paige me despreza por ser pobre e atrasada. Se soubessem. Só não quero que o dinheiro estrague tudo, digo. Já vi famílias assim. Assim que o dinheiro aparece, surgem brigas, ciúmes, ressentimentos. E agora é idílico?
Elliot balança a cabeça. Ethan, você é um velho teimoso, mas eu respeito sua decisão. À noite, o restaurante está cheio. Observo a equipe trabalhando do meu canto, perto do balcão. Tudo corre normalmente. Os garçons são educados e prestativos. Os pratos saem da cozinha na hora certa. Os clientes estão satisfeitos. Elliot, como sempre, faz maravilhas. Sua nova sopa é o sucesso da noite. Por volta das 22 horas, noto um rosto familiar entre os clientes. Edward Bryce, editor do jornal local e crítico gastronômico. Ele vem uma vez por mês, sempre sem avisar, e escreve uma avaliação. Nos últimos anos, suas avaliações têm sido ótimas. Chego até a mesa dele. Boa noite, Edward. Que bom te ver de novo. Sr. Hawkins. Ele se levanta e aperta minha mão. Como sempre, sua comida está excelente. Esta sopa de lagosta é uma revelação. Débito do Elliot, respondo modestamente. Ele está sempre experimentando. Você tem sorte de ter um chefe como ele. Eu sei. A gente se encontrou. Conversamos por mais alguns minutos, depois volto para o bar. Estou pensando no jantar de amanhã à noite. O que vou dizer ao Noah? O que vou dizer a Paige? Vou ficar sentado em silêncio, como sempre, ouvindo-os falar sobre suas carreiras brilhantes, balançando a cabeça e sorrindo enquanto Paige se gaba de suas realizações? O restaurante fecha à meia-noite. Ajudo os funcionários com a limpeza, mesmo que sempre digam que isso não é algo que o chefe deva fazer. Mas eu gosto deste trabalho. Simples, direto, com resultados visíveis. Elliot está atrasado, como sempre. Estamos sentados em uma sala vazia, com copos de uísque. A promoção da sua cunhada, ele sorri, erguendo o copo. A Paige, eu saúdo de volta. É incrível como um homem pode chegar tão alto com tão poucos talentos. Elliot ri. Ele nunca conheceu Paige, mas já ouviu falar bastante dela ao longo dos anos de nossa amizade. Talvez ela seja uma boa profissional, diz ele, na área dela. Talvez, concordo sem muita convicção. De qualquer forma, amanhã vai ser uma noite interessante. Terminamos nossos uísques e eu vou para casa. O velho Toyota ainda hesita em pegar. No caminho, penso em como minha vida se tornou. Em Teresa, em Noah, no meu neto, no restaurante, no que poderia ter sido se eu tivesse feito escolhas diferentes anos atrás. Em casa, ligo o velho toca-discos e coloco um disco do Frank Sinatra. Teresa e eu amávamos essa música. Às vezes, penso que ela ainda está aqui, sentada em sua cadeira favorita com um livro e a chaleira fervendo na cozinha. Mas a casa está vazia. Apenas fotos antigas nas paredes me lembram do passado. O dia anterior ao jantar na casa do meu filho foi agitado. A máquina de lavar louça quebrou no restaurante, e o técnico prometeu chegar apenas à noite. Tivemos que contratar lava-louças extras imediatamente. Depois, houve problemas com o fornecedor de vinho. Eles trouxeram o tipo errado. Na hora do almoço, eu estava com dor de cabeça, então me fechei no meu escritório, tentando descansar um pouco. Uma batida na porta me acordou do meu sono leve. Entre, murmurei. Ele espiou o escritório com uma xícara fumegante na mão. Mano, chá. Hortelã-pimenta e melaço. É bom para a dor de cabeça. Assenti com gratidão, aceitando a xícara. O aroma de ervas me envolveu, trazendo-me algum alívio. Você vai ver seu filho hoje, não é? Perguntou Elliot, sentando-se na beira da mesa. É, às 7. O que você vai dizer a eles? Dei de ombros. A mesma coisa que eu sempre fazia. Eu parabenizaria a Paige pela promoção. Perguntaria como o Caleb estava indo na escola. Saberia dos planos deles para o futuro. O mesmo de sempre. Elliot balançou a cabeça. Ethan, já conversamos sobre isso. Talvez seja hora de parar com esse show. Contar a verdade. Tomei um gole de chá. A menta refrescou meu paladar agradavelmente. Para fazer o quê? Para a Paige começar a me bajular? Para o Noah começar a pedir dinheiro para uma casa ou um carro novo? Não, está tudo bem do jeito que está. É mesmo?
Elliot me olhou interrogativamente. Seu filho acha que você é um perdedor. A esposa dele te despreza abertamente. Tudo bem. Suas palavras me tocaram profundamente. Claro, não está certo. Mas a alternativa parecia pior. Você não entende, eu disse baixinho. Eu vi como o dinheiro muda as pessoas. Assim que seus parentes descobrem que você tem uma fortuna, você deixa de ser uma pessoa e se torna um caixa eletrônico. Eu não quero isso. Elliot suspirou. Ok, sua vida, suas regras, mas pense nisso. Você está roubando do seu filho e do seu neto a oportunidade de se orgulharem de você. Eles poderiam comemorar seus sucessos em vez de olhar para você com pena. Suas palavras me fizeram pensar. Talvez ele estivesse certo sobre alguma coisa. Mas as lembranças eram muito recentes, e o medo de repetir os erros do passado, muito forte. Vou pensar nisso, eu disse para encerrar o assunto. Elliot entendeu a indireta e se levantou. Ok, não vou insistir. Preciso ir para a cozinha. Estou testando uma salada nova. Tome um chá e descanse. Quando ele saiu, recostei-me na cadeira e fechei os olhos. Meus pensamentos me levaram de volta 10 anos, para quando Noah trouxe Paige para nossa casa pela primeira vez. Teresa ainda estava viva. Preparamos um jantar comemorativo e compramos um bom vinho. Noah tinha ligado no dia anterior e dito que queria que conhecêssemos a namorada dele. Lembro-me de como Teresa estava animada, colocando tudo em ordem, preparando os melhores pratos e até comprando um vestido novo. Paige revelou-se uma loira alta e magra, com traços faciais marcantes e um olhar frio. Ela entrou em nossa casa com a cara de um inspetor avaliando um imóvel. Seu olhar percorreu os móveis, os quadros, as cortinas, e eu quase pude sentir fisicamente sua decepção. Muito bom, disse ela com um sorriso estranho, aceitando uma taça de vinho de Teresa. Durante o jantar, ela falou principalmente sobre si mesma, seu emprego na seguradora, seus planos de carreira, as viagens que fizera. Quando Teresa perguntou sobre sua família, Paige respondeu brevemente: meu pai é cirurgião. Minha mãe é professora de literatura. Não somos muito próximos. Mais tarde, quando eles foram embora, Teresa me disse: não gosto daquela garota. Fria, calculista, e ela olha para nós como se fossemos algo desagradável. Tentei tranquilizar minha esposa. Dê uma chance a ela. Talvez ela só estivesse nervosa. Mas Teresa tinha razão. Quanto mais Noah namorava Paige, mais óbvia se tornava a atitude dela em relação a nós. Ela sempre encontrava um motivo para não aparecer nos jantares de família. Quando aparecia, era distante e condescendente. Depois que Teresa morreu, a situação piorou. Paige achou que eu deveria vender a casa e me mudar para uma casa de repouso para não ser um fardo. Ela continuou dizendo a Noah que ele não deveria perder tempo com um velho que não tinha futuro. O casamento foi modesto. Noah e Paige insistiram. Por que gastar dinheiro em uma celebração suntuosa quando você pode guardá-lo para o futuro? Disse Paige na época. Apresentei a eles um cheque de $5.000. Quase todas as minhas economias oficiais. Paige nem agradeceu, apenas jogou tudo na conta. Espero que você não tenha falido por causa disso. Quando Caleb nasceu, fiquei nas nuvens. Um neto, uma continuação da família Hawkins. Eu queria estar lá para ele, ajudá-lo, vê-lo crescer. Mas Paige habilmente me manteve longe da vida do menino. Caleb tem alergia, então é melhor você não vir. Caleb está muito ocupado. Aulas de música, esportes, reforço escolar. Vamos viajar no fim de semana. Sempre havia um motivo para eu não poder ver meu neto. Um dia, não aguentei e contei ao Noah tudo o que pensava sobre a esposa dele. Foi a primeira briga séria que tivemos em anos. Ela está te manipulando, gritei. Ela está te virando contra mim. Você não vê isso? Pare com isso, Noah estava furioso. Você só está dizendo isso porque ela é mais bem-sucedida que você. Você sempre teve inveja do sucesso dos outros. Suas palavras doeram mais do que um tapa na cara. Ciúmes? Eu. O homem que construiu um negócio de sucesso do zero. Um homem que proporcionou uma vida rica à sua família. Mas Noé não sabia disso.
Para ele, eu era apenas um velho que mal conseguia sobreviver com a aposentadoria. Depois daquela briga, nosso relacionamento ficou ainda mais tenso. Nos víamos com pouca frequência e conversávamos formalmente. Apenas Caleb parecia genuinamente animado em me ver. Nele, eu via a continuidade da nossa família, a esperança de que nem tudo estava perdido. A dor de cabeça diminuiu lentamente. Terminei meu chá e voltei ao trabalho. O dia passou voando, e era hora de fechar o restaurante e ir para casa me preparar para o jantar. Elliot me alcançou na saída. Escuta, Ethan, disse ele, baixando a voz. Eu pensei em uma coisa. Por que você não os convida para vir aqui? Para o restaurante. Surpreenda-os. Balancei a cabeça. Não, Elliot, agora não. Não estou pronta. Quando você estará pronta? Quando seu neto crescer e também te desprezar? Isso é problema meu, eu disse rispidamente. E eu decido quando e o que conto para minha família. Elliot ergueu as mãos num gesto conciliatório. Ok. Ok. Me desculpe. É que me dói ver como você foi tratado. Eu amoleci. Eu sei que você quer o melhor para mim. Mas acredite, às vezes a verdade só torna tudo mais difícil. Em casa, tomei um banho e comecei a me arrumar. O que vestir? Normalmente não penso nessas coisas, mas hoje, por algum motivo, eu queria estar decente. Escolhi um casaco azul marinho que a Teresa tinha me dado de presente de aniversário de 60 anos, uma camisa branca e uma calça cinza. Olhei-me no espelho, um velho de cabelos grisalhos, rosto enrugado e olhos tristes. É assim que minha família me vê. É assim que o mundo me vê, exceto os funcionários do Blue Oyster. Tirei uma caixinha do armário com um presente para a Paige, uma pulseira de ouro com safiras. Cara, mas não chamativa, do tipo que uma aposentada econômica que vinha economizando há meses poderia comprar. Para o Caleb, comprei um conjunto de experimentos científicos. O menino curte química. A caminho da casa do meu filho, senti um estranho desconforto. Normalmente, essas visitas eram um desafio para mim, mas hoje algo estava estranho. Talvez as palavras do Elliot tenham me tocado mais profundamente do que eu imaginava. A casa de Noah e Paige ficava em um bairro respeitável em New Brethren. Uma casa de 2 andares com gramado bem cuidado e garagem para 2 carros. Não era luxuosa, mas espaçosa e moderna o suficiente. Estacionei meu velho Toyota ao lado do Lexus novinho da Paige e senti uma pontada familiar de irritação. Por que eu deveria ter vergonha do meu carro? Por que eu deveria inventar desculpas para ser pobre? Peguei os presentes e fui em direção à porta da frente. Antes que eu pudesse tocar a campainha, a porta se abriu e Caleb apareceu na soleira. Vovô, exclamou ele, feliz, se jogando no meu pescoço. Abracei-o, sentindo meu coração se encher de calor. Este menino é a única conexão pura e sincera que me resta com a minha família. E aí, amigo, dei um tapinha na cabeça dele. Como vai? Estou indo muito bem. Ganhei a Olimpíada de Matemática da escola e entrei no clube de ciências. Que bom! Eu sempre disse que você era o garoto mais inteligente da cidade. Caleb brilhou em elogios. Em seus olhos, vi a mesma centelha de curiosidade que Noah tinha quando criança. Olha o que eu trouxe para você. Entreguei a ele uma caixa do kit. Ele desembrulhou o pacote rapidamente e suspirou de alegria. Nossa, um kit de químico jovem. Obrigado, vovô. De nada, campeão. Só não exploda a casa, ok? A voz de Paige veio de dentro da casa. Caleb, quem está aí? É o vovô, gritou o menino, puxando minha mão. Vamos, a mamãe fez um peru. Na sala de estar, Paige estava colocando os copos na mesa. Quando me viu, deu um sorriso estranho. Ethan, que gentileza sua vir. Sua voz soou falsamente acolhedora. Percebi que ela olhou para minha roupa com um olhar avaliador. Obrigada por me convidar, respondi. E parabéns pela promoção. Sim, era inevitável, ela deu de ombros, despreocupada, como se dissesse, é natural para pessoas talentosas como eu. Entreguei a ela a caixa com a pulseira. Um presentinho. Espero que você goste. Ela pegou a caixa com uma leve surpresa.
Acho que ela não esperava um presente meu. Obrigada, disse ela discretamente. Não valeu a pena. Noah saiu da cozinha com uma garrafa de vinho. Papai, que bom que você veio. Ele se aproximou e me deu um abraço. O abraço foi formal, sem nenhum calor genuíno. Eu não teria perdido, respondi. Uma promoção é algo muito importante. Sentamos à mesa. Noah abriu o vinho. Paige trouxe os aperitivos. Caleb sentou na cadeira ao meu lado e começou a falar sobre suas aventuras na escola. E temos um novo professor de ciências, e ele nos mostrou como uma centrífuga funciona e como isolar o DNA de uma banana. E Caleb, Paige o interrompeu. Não fale tanto. O vovô não está interessado. Na verdade, ele está muito interessado, retruquei. Vamos lá, Caleb. O que mais você fez na aula? Paige franziu os lábios, mas não disse nada. Caleb continuou sua história com entusiasmo, e eu ouvi, saboreando cada palavra. Aquele menino era tão inteligente, tão cheio de vida, exatamente o oposto da mãe. Noah serviu o vinho e ergueu a taça. A Paige, a sua promoção e ao seu novo cargo como gerente regional. Brindamos. Paige pareceu satisfeita. Era sua noite, o seu triunfo. Tenho 30 pessoas sob meu comando agora, disse ela, tomando um gole de vinho. E meu salário aumentou 40%. Que maravilha, respondi com sinceridade. Independentemente da minha atitude em relação à Paige, eu respeitava o sucesso profissional. É. Ela lançou um olhar rápido para minha jaqueta. Nem todo mundo pode se gabar de tais feitos. Deixei o salto-agulha escorregar pelas orelhas. Nos meus anos com Paige, aprendi a não reagir às suas provocações. Quais são as suas novas responsabilidades? Perguntei, tentando manter a conversa fluindo. Ela começou a falar sobre seu trabalho com aparente prazer, estratégias de vendas, planos de expansão, novos clientes. Assenti e fiz perguntas nos momentos certos, embora tivesse pouco interesse no ramo de seguros. Noah trouxe um peru, perfeitamente assado com ervas e limão. Avaliei-o distraidamente com um olhar profissional. Nada mal, embora ele tivesse se saído melhor. Parece delicioso, eu disse. A Paige se superou, disse Noah, orgulhoso, olhando para a esposa com adoração. Ah, não foi difícil, ela sorriu para ele. Só segui a receita. Começamos a comer. O peru estava um pouco seco, mas não comentei nada. Então, Ethan, Paige se virou para mim. Como você está? Ainda trabalhando meio período na biblioteca? Essa foi outra farpa. Eu nunca trabalhei na biblioteca. Ela sabia disso, mas só queria enfatizar que nem se lembrava do que eu fazia. Não, respondi calmamente. Estou aposentado. Ah, sim, claro, ela sorriu com falsa simpatia. Deve ser difícil sobreviver com uma pensão só. Noah lançou um olhar de advertência para a esposa, mas ela o ignorou. Estou me virando, eu disse brevemente. Papai sabe economizar dinheiro, Noah interrompeu. Ele sempre foi econômico. É, eu vejo isso. Paige olhou para minha jaqueta. Essa jaqueta deve ter uns 20 anos. Na verdade, tinha 10 anos e valia mais do que o armário inteiro da Paige. Mas eu não disse nada. Caleb, sentindo a tensão, tentou mudar de assunto. Vovô, você vai à feira de ciências comigo no sábado? Vou mostrar meu projeto. Abri a boca para responder, mas Paige se adiantou. Caleb, o vovô está muito ocupado. Ele tem muita coisa para fazer. Ela disse a última palavra com tanto sarcasmo que até Noah se encolheu. Na verdade, eu disse com firmeza, eu adoraria ir se você quiser, Caleb. O garoto se animou. Sério? Isso é ótimo. Meu projeto de energia renovável. Fiz um modelo de uma turbina eólica. Parece incrível. Sorri para ele. Estarei lá. Paige não pareceu nada satisfeita, mas não discutiu na frente do filho. O jantar continuou. A conversa pulava de assunto em assunto, o emprego do Noah no escritório de arquitetura, os planos de férias, os estudos do Caleb. Paige nunca perdia uma oportunidade de me provocar.
Ela mencionou meu estilo de vida modesto, lamentou a situação dos aposentados e falou sobre a importância de seguir uma carreira quando jovem para não ficar para trás. Noah permaneceu em silêncio, apenas ocasionalmente tentando conduzir a conversa para um rumo mais neutro. Eu podia ver em seus olhos que ele estava desconfortável, mas não ousava confrontar a esposa abertamente. Quando terminamos a sobremesa, um bolo comprado pronto que estava um pouco doce demais para o meu gosto, Paige recostou-se na cadeira e anunciou: "Temos uma ideia. Vamos todos juntos a um restaurante amanhã. Comemorar minha promoção de verdade." Fiquei tenso. Eles não costumavam me convidar para restaurantes. Paige achava que eu não tinha condições de arcar com a despesa. "Boa ideia", concordei cautelosamente. "Qual restaurante você escolheu?" "Ouvi dizer que tem um lugar ótimo no centro chamado The Blue Oyster", disse Paige. "Dizem que a comida é ótima." Quase engasguei. The Blue Oyster? Meu restaurante? Era uma espécie de ironia cósmica. Já ouvi falar", eu disse, tentando manter a voz normal. "Dizem que não é barato", continuou Paige. "Mas com o meu novo salário, podemos pagar." "E não se preocupe, Ethan." "De nada." O tom dela era condescendente, como se estivesse me fazendo um grande favor. "Obrigada", eu disse, evitando olhá-la nos olhos. "É muita gentileza sua." "Então está combinado." Noah parecia satisfeito por a noite estar terminando de forma positiva. "Amanhã às 19 horas no Blue Oyster." Caleb bateu palmas. "Eba! Vamos a um restaurante de verdade. Você vai adorar, amigo." Dei um tapinha na cabeça dele, tentando esconder minha empolgação. O Blue Oyster. De todos os restaurantes da cidade, escolheram o meu. Foi um acidente ou o destino resolveu me dar uma lição? Logo comecei a fazer as malas para ir para casa. Paige se ofereceu para me acompanhar até a porta, uma cortesia incomum para ela. "Obrigada pela pulseira", disse ela quando estávamos sozinhos no corredor. "É muito bonita." Ela segurou a caixa nas mãos, mas não a abriu na minha frente. "Que bom que você gostou", respondi. "Deve ter levado muito tempo para você juntar dinheiro para isso." O tom condescendente em sua voz retornou. "Estou cuidando das minhas finanças", respondi, neutro. "Claro que sim", ela deu um tapinha no meu ombro como se eu fosse uma criança. "Só saiba que, se precisar de ajuda, o Noah e eu estaremos sempre aqui para te ajudar. Afinal, você é o pai dele." "Obrigada, mas estou bem." "Claro que está." Ela sorriu, aquele sorriso especial que guardava para falar comigo, uma mistura de condescendência e pena. "Só lembre que não há vergonha nenhuma em admitir que precisa de ajuda." Assenti silenciosamente, sentindo a raiva fervilhar dentro de mim. Por quanto tempo mais eu conseguiria suportar essa atitude? Por quanto tempo mais eu a deixaria falar comigo como se eu fosse uma criança sem noção ou um velho indefeso? "Até amanhã", eu disse, indo em direção à porta. "Até amanhã", ela disse. "Não se esqueça de usar algo decente." O Blue Oyster não é o restaurante da esquina. Permaneci em silêncio e saí para o frio da noite. Passei o dia inteiro, antes de ir ao restaurante, agitado. Liguei para Elliot pela manhã para avisá-lo sobre os hóspedes incomuns. "Tá brincando?" Ele riu quando contei sobre o convite. "Eles escolheram o Blue Oyster? De todos os restaurantes da cidade?" "Exatamente", suspirei fundo. Alguma ironia cósmica. Ou um sinal do destino, sua voz ficou séria. Talvez fosse a hora de revelar as cartas. Fiquei em silêncio por um momento, ponderando suas palavras. Sério? Talvez esta seja uma chance de acabar com as mentiras. Não sei, Elliot. Vamos ver como vai ser hoje à noite. Como quiser, chefe. De qualquer forma, vou preparar um jantar especial para sua nora. O dia se arrastou de forma agonizantemente lenta. Por volta das 16 horas, dirigi para casa. Em vez de um suéter e de ensurrados, usei um terno cinza escuro de um famoso estilista italiano. Completei o visual com uma gravata de seda e abotoaduras douradas, um presente da Teresa no nosso último aniversário de casamento. Cheguei ao Blue Oyster exatamente às 19 horas. Decidi deixar meu velho Toyota em casa e chamar um táxi.
Noah, Paige e Caleb já estavam esperando na frente. Vovô, exclamou Caleb, correndo em minha direção. Você parece um espião de cinema. Eu ri e abracei meu neto. Eu só estava me arrumando para uma ocasião especial. Paige me lançou um olhar avaliador. Nada mal, Ethan. Não esperava que você tivesse uma comida tão decente. Entramos no restaurante. Rebecca cumprimentava os clientes na entrada. Ao me ver, ela abriu um largo sorriso, mas imediatamente percebeu meu olhar de advertência e profissionalmente assumiu o papel de anfitriã. Boa noite. Você tem reserva? Sim, sob o nome Hawkins, respondeu Noah. Para 4. Ela nos levou à melhor mesa do salão, perto da janela, com vista para um pequeno jardim iluminado. A melhor mesa, disse Paige, satisfeita. Acho que eles sabem servir. Caleb olhou ao redor do restaurante, encantado. É tão lindo. Olha, pai, tem um aquário com peixes de verdade. Paige estudou o cardápio com uma leve careta. Bem caro, disse ela, com um toque de desdém. Espero que você não peça os pratos mais caros, Ethan. Nós, claro, o convidamos, mas mesmo assim. Michael, um dos funcionários mais experientes do restaurante, aproximou-se da mesa. Ao me ver, ficou paralisado por um instante, mas logo se recompôs. Paige pediu champanhe e foi direto falar sobre seus planos. Sabe, essa promoção abre novas oportunidades para nós. Acho que está na hora de pensarmos em nos mudar. Mudar? Interrompeu Noah. Para onde? Para o West End, claro. Tem casas bonitas, escolas melhores, sociedade melhor. Não tenho certeza se podemos pagar agora, disse Noah, cautelosamente. Com o meu novo salário e a sua renda, podemos, disse Paige. Só precisamos definir nossas prioridades. Gosto da casa que temos agora, disse Noah. E o Caleb não terá que mudar de escola. O West End tem escolas melhores, retrucou Paige. Caleb merece a melhor educação possível. Mas eu tenho amigos lá, disse Caleb calmamente. Você encontrará outros, Paige o interrompeu. Outros mais adequados. Depois de pedir o prato principal, Paige voltou a falar sobre dinheiro. Se você administrar bem suas finanças, poderá realizar muita coisa, disse ela, em tom de advertência. O problema da maioria das pessoas é que elas não sabem como fazer um orçamento. Por exemplo, algumas pessoas trabalham a vida toda, mas quando envelhecem, não têm nem poupança nem uma aposentadoria decente. Então, precisam viver modestamente. Nem todo mundo tem a oportunidade de economizar, disse Noah suavemente. Não vamos falar de coisas tristes. Só estou dizendo que é importante pensar no futuro, insistiu Paige. Para não acabar na mesma situação que algumas pessoas. Ela me lançou um olhar rápido. Que situação, Paige? Perguntei diretamente. Bem, você sabe, ela fez um gesto vago com a mão. Quando você tem que fazer cada centavo valer a pena, nega tudo a si mesma. É triste. Você acha que eu me nego tudo? Não, não, ela deu um sorriso falso. Tenho certeza de que você aprendeu a se adaptar. O que você quer dizer com sucesso, Paige? Perguntei calmamente. Bem, obviamente bem-estar financeiro, ascensão profissional, status social, disse ela, como se estivesse explicando algo para uma criança. A capacidade de proporcionar um padrão de vida decente para mim e minha família. E você acha que eu não conseguiria? Escute, Ethan, ela se inclinou sobre a mesa na minha direção. Não há vergonha nenhuma em admitir suas limitações. Você fez o que pôde, mas, sejamos honestos, você não alcançou grandes feitos, e tudo bem. Nem todo mundo consegue ser um vencedor. Paige, por favor, murmurou Noah. O quê? Ela se virou para ele. Estou dizendo a verdade. Seu pai é um bom homem, mas, sejamos francos, ele é um perdedor. Mora numa casa velha, dirige um carro velho, usa roupas de segunda mão. Se não fosse pela nossa ajuda, ele nem iria. Sua ajuda? Interrompi, sem acreditar no que ouvia. Quando você já me ajudou? Bem, nós te levamos para jantares, para festas. Paige pareceu genuinamente surpresa com a minha reação. Nós pagamos pelo seu entretenimento, como hoje à noite.
Você não acha que pode pagar um jantar em um lugar como este, acha? Naquele momento, os aperitivos chegaram, e o maitre, Vitor, veio até a nossa mesa. Peço desculpas pela intromissão, disse ele, com uma leve reverência. Mas o chefe soube que temos convidados especiais esta noite e gostaria de receber pessoalmente a família do Sr. Hawkins. Paige piscou, surpresa. A família do Sr. Hawkins? Perguntou ela. Você nos confundiu com outra pessoa. Somos apenas visitantes. Vitor pareceu confuso. Ele olhou para mim em busca de apoio. Acho que houve um mal-entendido, interrompi. Vitor, esta é realmente a minha família, meu filho Noah, sua esposa Paige e meu neto Caleb. Então está tudo certo, senhor, disse Vitor, aliviado. O chefe já chega. O que está acontecendo? Perguntou Paige finalmente. Por que o maitre sabe o seu nome? E por que o chefe quer nos ver? Sabe, Paige, comecei lentamente. Eu conheço os funcionários deste restaurante. Bastante conhecidos. Você já esteve aqui antes? Ela perguntou, incrédula. Mas é um lugar caro. Naquele momento, Elliot saiu da cozinha. Ethan, exclamou, aproximando-se. Que surpresa agradável! Ele estendeu a mão para mim, e eu me levantei para cumprimentá-la. Que bom te ver, Elliot, eu disse com um sorriso. Deixe-me apresentar a minha família. Este é meu filho, Noah, sua esposa, Paige, e meu neto, Caleb. Com licença, mas como você conhece meu sogro? Perguntou Paige. Elliot me lançou um olhar interrogativo. Assenti sutilmente, dando-lhe permissão para falar. Como eu poderia não conhecer Ethan Hawkins? Elliot riu. O homem que me deu uma segunda chance na vida, que acreditou em mim quando ninguém mais acreditou, que me nomeou chefe do melhor restaurante da cidade. Paige parecia ter levado um tapa na cara. Noah me encarava com os olhos arregalados. Pai, o que está acontecendo? Perguntou ele com a voz rouca. Sou dono do Blue Oyster, eu disse simplesmente. Sou dono deste restaurante há 15 anos. Caleb bateu palmas. Nossa, vô, este é o seu restaurante? Que legal! Noah pareceu atordoado. Mas como? Por que você nunca nos contou? Paige abriu e fechou a boca como um peixe encalhado. Isso foi algum tipo de brincadeira, ela finalmente conseguiu dizer. Uma brincadeira? Elliot pôs a mão no meu ombro. Garanto-lhe, senhora, que isto não é brincadeira. Ethan Hawkins é o dono do Blue Oyster, um dos restaurantes de maior sucesso de New Britain. Trabalho para ele há 8 anos e posso dizer que é o melhor chefe que já tive. Paige olhou para mim com uma expressão como se tivesse visto um fantasma. Mas, você mora naquela casa velha, dirige um carro velho e se veste como um perdedor. Terminei por ela, como um mendigo, como um homem que sabe o seu lugar e não finge ser mais nada. Elliot, sentindo a tensão, recuou com tato. Vou ficar fora do seu caminho. Vou providenciar os melhores pratos, por conta da casa, é claro. Por quê? Noah finalmente perguntou. Por que você escondeu isso da gente? Porque eu queria que você me amasse pelo que eu sou, não pelo meu dinheiro, respondi honestamente. E, aparentemente, eu estava certa em meus medos. Paige finalmente recobrou a razão. Não é justo, disse ela, elevando a voz. Você mentiu para nós todos esses anos, fingindo ser pobre, fazendo com que sentíssemos pena de você. Pena? Sorri amargamente. Era isso que você sentia por mim, Paige? Piedade, não respeito, não amor, não gratidão, mas pena. Não foi isso que eu quis dizer, ela começou a se afastar. Não, foi exatamente isso que você quis dizer. Olhei-a diretamente nos olhos. Todos esses anos, você me tratou com desprezo. Me tratou como um fardo, uma perdedora, uma cidadã de segunda classe, e agora mesmo, aqui mesmo, me chamou de mendiga. Noah pareceu chocado. Paige, você disse mesmo isso? Não, quero dizer, não mesmo. Ela tentou se justificar freneticamente. Eu só estava dizendo que é importante planejar suas finanças para não se meter em uma situação difícil. O Ethan entendeu tudo errado. Acertei em cheio, disse eu com firmeza. E não só hoje.
Nos últimos 10 anos, você me humilhou sistematicamente, Paige, achando que eu não era boa o suficiente para a sua família. Você afastou meu filho e meu neto de mim. E todo esse tempo, fiquei quieta porque não queria causar problemas. Mas hoje, você passou dos limites. Noah pareceu confuso, desviando o olhar de mim para a esposa. Pai, eu não sabia, começou ele. Claro que você não sabia, interrompi-o, porque você preferiu não notar, fez vista grossa para a maneira como sua esposa estava tratando seu pai. Mas hoje você ouviu tudo com os próprios olhos. Caleb, sentindo a tensão, se remexeu na cadeira. Pai, mãe, vovô, por favor, não briguem, pediu ele baixinho. A voz dele me acalmou. Respirei fundo e tentei falar com mais calma. Você tem razão, Caleb. Não precisa estragar a noite. Vamos jantar. Virei-me para Paige. E não se preocupe com a conta, Paige. Hoje é por minha conta. Afinal, estamos comemorando sua promoção. Paige parecia ter levado um soco. Seu rosto ficou vermelho, seus olhos se encheram de lágrimas, de ressentimento ou raiva. Você armou tudo isso, sibilou ela. Você nos trouxe aqui de propósito para me humilhar. Não, Paige, balancei a cabeça. Você escolheu este restaurante. Às vezes, o destino tem um senso de humor peculiar. Michael voltou à mesa com os pratos principais. Um prato apareceu na minha frente com um prato primorosamente decorado que não estava no cardápio. O chefe queria que eu lhe dissesse que este é um prato novo que ele criou especialmente para você, disse Michael. Se você gostar, ele o adicionará ao cardápio como o triunfo do Ethan. Houve um silêncio constrangedor à mesa. Noah cortou seu bife mecanicamente, sem olhar para cima. Paige permaneceu sentada, sem tocar em sua lagosta. Apenas Caleb mastigava seu hambúrguer com gosto, ocasionalmente lançando olhares curiosos para os adultos. Sabe, eu disse finalmente, virando-me para Paige, todos esses anos suportei sua negligência, seu ridículo, suas tentativas de manter seu filho e neto longe de mim. Fiquei quieta porque não queria colocar o Noah em uma posição difícil. Mas hoje você foi longe demais. Não sei o que você quer dizer, Paige fingiu surpresa. Sempre te tratei com respeito. Sério? Arqueei uma sobrancelha. Mendigo, perdedor, homem que sabe o seu lugar. Isso é respeito? Lembranças constantes de quão pobre e patético eu sou são respeito? Noah pareceu chocado. Paige, você realmente disse isso ao meu pai? Não, exclamou ela. Quer dizer, eu poderia ter dito algo assim, mas não literalmente, e certamente não com malícia. Você disse essas palavras há menos de uma hora, lembrei-a, bem aqui nesta mesa. Antes de você descobrir que eu era o dono do restaurante. Paige pareceu acuada. Ok, disse ela finalmente. Talvez eu tenha sido um pouco dura. Mas você tem que admitir, Ethan, a culpa é sua. Por que esconder seu sucesso? Por que fingir ser pobre? Não é normal. Eu não fingi, respondi calmamente. Eu só estava vivendo a vida com a qual me sentia confortável. Não queria me exibir. Não queria ter muitos luxos e queria que minha família me amasse pelo que eu era, não pela minha conta bancária. Funcionou? Paige perguntou ironicamente. Aparentemente não, olhei-a diretamente nos olhos. Por quê, Paige, você nunca me viu como pessoa? Apenas uma carteira, vazia ou cheia. O resto do jantar transcorreu em silêncio tenso. Caleb, sentindo o clima, acalmou-se e terminou seu hambúrguer rapidamente. Paige mal tocou na lagosta, embora tivesse pedido recentemente o prato mais caro do cardápio com entusiasmo. Noah mastigava seu bife mecanicamente, evitando olhar para a esposa e para mim. Quando saímos do restaurante, Paige de repente me pegou pelo braço, um gesto que ela nunca tinha feito antes. Ethan, estou tão impressionada, sua voz se tornou melosa. Por que você nunca nos contou sobre o seu negócio? É incrível. Soltei a mão delicadamente. Que bom que você gostou do restaurante, Paige. Ela não percebeu a frieza no meu tom de voz. Sim. Adorei. O ambiente, o serviço e a comida são divinos. Seu chefe é um gênio. Sim, ele é muito talentoso, concordei.
Caleb puxou minha manga. Vovô, posso ver a cozinha um dia desses? Quero ver como são feitas todas essas delícias. Claro, amigo, sorri para o meu neto. Apareça quando quiser, que eu te mostro. Ótima ideia, disse Paige. Poderíamos almoçar na sua casa todo domingo. Uma tradição de família. Olhei para ela, incrédula. Ontem mesmo, ela me achava um fardo, e hoje estava sugerindo uma tradição familiar. Veremos, respondi evasivamente. Noah ficou em silêncio o caminho todo. Quando chegamos ao carro deles, ele finalmente falou: Pai, precisamos conversar a sós. Posso passar na sua casa amanhã? Claro, concordei. Esteja lá na hora do almoço. Paige interrompeu: Eu também vou. Levaremos Caleb também. Não, disse Noah com firmeza. Preciso falar com meu pai pessoalmente. Paige parecia ter levado um soco. Ela abriu a boca para protestar, mas Noah a interrompeu com um olhar. Não está em discussão, Paige. Você vai ficar em casa com o Caleb. Não conseguia me lembrar da última vez que vira meu filho falar com a esposa com tanta firmeza. Nos despedimos. Chamei um táxi e dirigi para casa, digerindo os acontecimentos da noite. As coisas não tinham saído como eu esperava. A verdade surgira do nada, e agora eu tinha que lidar com as consequências. De manhã, Paige me ligou pela primeira vez em todos os anos em que nos conhecemos. Ethan, eu queria me desculpar por ontem, sua voz soou estranhamente suave. Talvez eu tenha sido um pouco dura, mas você precisa entender. Fiquei chocada. Entendo, respondi neutramente. Noah está muito chateado, ela continuou. Ele acha que você não confiou em nós todos esses anos. Tentei explicar a ele que você devia ter tido seus motivos, que discutirei com ele hoje. Eu não ia entrar em detalhes com Paige. Claro, claro. Ela ficou quieta. Sabe, eu sempre senti que havia algo especial em você, uma espécie de força interior. Eu conseguia entender de onde vinha. Quase ri. Ela realmente espera que eu acredite nessa mudança repentina? Obrigada por ligar, Paige, eu disse. Mas preciso ir ao restaurante. Ah, claro. Não vou te segurar. Talvez possamos jantar juntos na semana que vem. Gostaria de conhecer melhor o seu negócio. Veremos, respondi e desliguei. Elliot estava me esperando no restaurante. Ele parecia animado. Como foi? O que aconteceu depois da nossa conversa? Como sua cunhada reagiu? Contei a ele sobre o jantar tenso e a transformação repentina de Paige. Nada de surpreendente, disse Elliot com uma risadinha. Quando você descobre que o velho sem dinheiro é, na verdade, dono de um negócio de sucesso, muitas pessoas mudam de atitude. Foi por isso que guardei segredo, suspirei. Não queria ser tratada de forma diferente por causa do dinheiro. E agora? Perguntou Elliot. Você vai resolver as coisas com a sua família? Fiquei pensando. Sério? E agora? A verdade veio à tona. Não tem como voltar atrás. Não sei. O Noah vem aqui hoje à noite. A gente conversa. E com a Paige, duvido que a gente tenha um relacionamento normal. O dia no restaurante continuou como sempre, embora os funcionários me olhassem com curiosidade. Aparentemente, a notícia do incidente da noite anterior havia se espalhado. Por volta das 3 da tarde, dirigi para casa para me preparar para falar com meu filho. Noah chegou pontualmente às 5. Ele parecia exausto, como se não tivesse dormido a noite toda. Entre, convidei-o para a sala. Quer um café ou algo mais forte? Uísque, se você tiver, ele disse, afundando-se em uma cadeira. Servi um copo para nós dois e sentei-me em frente ao meu filho. Então, ele começou, tomando um gole de uísque. Conte-me tudo desde o começo. E eu fiz. Sobre como, há 15 anos, Teresa e eu decidimos investir todas as nossas economias em um pequeno restaurante no centro da cidade. Os primeiros anos foram difíceis, quando mal conseguíamos sobreviver. Como as coisas melhoraram gradualmente, especialmente depois que ele se juntou a nós. Como, depois da morte de Teresa, o restaurante se tornou mais do que apenas um negócio.
Tornou-se uma maneira de manter contato com ela. Mas por que você escondeu isso da gente? Perguntou Noah quando terminei. Por que você morou numa casa velha, dirigiu um carro velho, fingiu que mal conseguia sobreviver? Eu não estava fingindo, retruquei. Eu só estava vivendo a vida com a qual me sentia confortável. Eu não precisava de uma casa grande. Por que um velho solitário precisaria de cômodos extras? O carro me convinha, confiável, familiar. E quanto ao segredo, fiz uma pausa, escolhendo as palavras, lembra do tio Robert? Noah franziu a testa. Irmão do papai? Vagamente. Ele morreu quando eu era pequeno. É isso mesmo. Robert era um empresário de sucesso. Era dono de uma rede de lojas. Quando as coisas ficaram difíceis, de repente todos os seus parentes viraram seus melhores amigos. Todos queriam pedir dinheiro emprestado, arrumar um emprego para o filho perdido, investir no negócio dele. E quando ele faliu, todos desapareceram. Nem apareceram para o funeral. Dei um gole no meu uísque. Vi como o dinheiro muda a maneira como as pessoas se relacionam, como ele distorce tudo. E quando nosso restaurante começou a dar lucro, decidi que não queria que isso afetasse nosso relacionamento. Queria que você me amasse como um pai, não como uma fonte de renda. Noah ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o copo. Eu entendo a sua lógica, disse ele finalmente. Mas você não confiou em mim. Achou que eu te trataria diferente se soubesse que você era bem-sucedido? Não se trata de você, suspirei. As circunstâncias depois da morte da mamãe fizeram com que você estivesse tão consumido pela sua nova vida, pela sua carreira. Aí a paz chegou, e você se tornou cada vez mais distante. Eu não queria interferir nem causar problemas. Em vez disso, deixei Paige tratar você como e ele não conseguiu terminar a frase. Como um pobre velho, terminei por ele. Talvez tenha sido idiota. Mas achei que era melhor assim, que se eu contasse a verdade, só complicaria as coisas. E agora? Perguntou Noah, terminando seu uísque. Agora que a verdade veio à tona. Não sei, respondi honestamente. Depende de você e da Paige como vão lidar com o relacionamento de vocês dois comigo daqui para frente. Noah colocou o copo vazio na mesa. Paige está muito chateada, disse ele. Ela se sente humilhada. Ela diz que você armou tudo isso de propósito para colocá-la no devido lugar. Isso não é verdade, balancei a cabeça. Eu não planejei a revelação. Simplesmente aconteceu. Ela escolheu o Blue Oyster por conta própria. Eu sei, Noah assentiu. Mas ela não consegue aceitar. Acho que é difícil para ela admitir que esteve errada sobre você todos esses anos. Você acha? Perguntei, olhando meu filho nos olhos. O que você acha? Noah fez uma pausa, organizando os pensamentos. Estou com raiva de você por esconder a verdade. E, ao mesmo tempo, tenho vergonha de admitir, mas estou com raiva da Paige pela maneira como ela te tratou e de mim mesmo por deixar isso acontecer. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que havia adotado de mim. Sinto-me dilacerado. Não sei de que lado ficar. Você não precisa escolher um lado, eu disse suavemente. Paige é sua esposa, a mãe do seu filho. Eu sou seu pai. Nós dois fazemos parte da sua vida. Mas vocês não se dão bem, Noah sorriu amargamente. E agora, depois de ontem, não tenho certeza se isso vai mudar algum dia. Conversamos por mais algumas horas. Noah me contou que Paige passou a noite chorando e com raiva, tentando justificar seu comportamento. Que Caleb está emocionado por seu avô ter um restaurante e já ter contado a todos os amigos. Que ele próprio não sabia o que pensar ou como agir. Quando Noah foi embora, me senti estranhamente devastada. A conversa foi franca, mas não trouxe alívio. Contamos a verdade um ao outro, mas isso não resolveu o problema. Agora todos tínhamos que conviver com essa verdade e, de alguma forma, reconstruir relacionamentos. No dia seguinte, fui ao restaurante mais cedo do que de costume. Queria me distrair da conversa do dia anterior e me concentrar no meu trabalho habitual. Elliot já estava na cozinha, preparando algo saboroso. Como foi a conversa com seu filho? Ele perguntou quando entrei para cumprimentá-lo.
Difícil, eu disse, sentando-me na cadeira alta ao lado da escrivaninha. Conversamos, mas não tenho certeza se vai fazer diferença. Elliot assentiu, mexendo o molho. Dê um tempo a ele. O garoto precisa digerir tudo isso. Não é todo dia que você descobre que seu pai é um milionário secreto. Eu não sou milionário, resmunguei. Tecnicamente, um milionário, Elliot sorriu. O restaurante vale vários milhões, além dos seus investimentos e economias. Então, sim, você é um milionário, ainda que modesto. Eu ignorei. Não se trata de dinheiro. Trata-se de confiança. O Noah acha que eu não confiava nele, então escondi a verdade. E ele está certo em parte. E a Nora? Perguntou Elliot, acrescentando temperos ao molho. Ela declarou guerra a você? Ou decidiu ser sua melhor amiga? Ela está tentando fingir que sempre me respeitou, ri. Ela até ligou ontem se desculpando, se oferecendo para jantar comigo. Disse que sempre sentiu algo especial por mim. Elliot riu baixinho. Clássico. Deixa eu adivinhar. Agora ela vai te encher de elogios e te convidar para todos os eventos da família. Acho que sim, sorri ironicamente. Mas não vai durar muito. Paige não é de fingir por muito tempo. Cedo ou tarde, sua verdadeira atitude vai transparecer novamente. Elliot terminou o molho e começou a picar os vegetais para o próximo prato. Sabe, eu estava pensando, ele fez uma pausa, como se hesitasse em continuar. Sobre o quê? Sobre o futuro. Sobre o que aconteceria com o restaurante daqui a 5, 10 anos. Olhei para ele atentamente. Você tem alguma ideia sobre isso? Elliot largou a faca e se virou para mim. Sempre sonhei em ter meu próprio restaurante, disse ele baixinho. Mesmo antes, sabe, antes de tudo ir por água abaixo. E agora, trabalhando aqui, vendo como as coisas funcionam, esse sonho voltou. Senti um aperto no peito. Elliot vai mesmo embora? Você quer abrir seu próprio negócio? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Um dia, ele deu de ombros. Mas isso são só sonhos. Eu sei que é preciso muito dinheiro, contatos, experiência em gestão empresarial. Eu só tenho talento para cozinhar, e isso é graças a você. Não subestime seus méritos, objetei. Seu talento sempre esteve lá. Eu só te ajudei a acreditar em si mesma novamente. Elliot voltou a picar os legumes. De qualquer forma, esses são planos distantes. No momento, estou feliz aqui com você, com a nossa equipe. O Blue Oyster é a minha casa, e não tenho intenção de deixá-lo. Concordei, mas o pensamento que Elliot havia plantado em minha mente não me abandonava. O que realmente acontecerá com o restaurante daqui a alguns anos? Tenho 64 anos agora e, embora ainda esteja cheio de vigor, terei que pensar em sucessão em algum momento. Noah nunca se interessou pelo ramo de restaurantes. Caleb é muito jovem. Elliot é outra história. Ele vive este restaurante. Ele se dedica de corpo e alma a ele. Talvez, mas decidi guardar esses pensamentos para mim, pelo menos por enquanto. A semana seguinte passou num estranho estado de limbo. Noah ligava todos os dias, mas nossas conversas eram curtas e estranhas. Paige tentou me levar para almoçar 2 vezes, mas eu inventava desculpas para recusar. Caleb me enviou um desenho pelo correio, a ostra azul em sua mente, com uma ostra azul gigante no telhado. Foi a única coisa que me fez sorrir de verdade a semana toda. Na sexta-feira, Paige apareceu no restaurante inesperadamente. Ela estava de terno, aparentemente vindo direto do trabalho. Rebecca a acompanhou até meu escritório, onde eu estava cuidando da papelada. Paige, levantei-me, surpresa ao vê-la. O que há atrás aqui? Eu queria conversar, ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa. Você tem me evitado, Ethan, não atendendo o telefone, recusando convites. Tenho estado ocupado, respondi evasivamente. Isso não é verdade, ela me olhou desafiadoramente. Você está bravo comigo, e é por isso que está me evitando. Suspirei. Paige nunca fora conhecida por tato. Tá, eu disse. Eu realmente não estou a fim de socializar depois do que aconteceu no restaurante, depois de tudo o que você disse. Pedi desculpas, exclamou ela.
O que mais eu poderia fazer? Não se trata de se desculpar, Paige, olhei-a diretamente nos olhos. Trata-se de sinceridade. Você está se desculpando não porque realmente se arrepende do que disse, mas porque descobri que sou mais rico do que você imaginava. O rosto dela se inflamou. Isso não é justo. Admito que fui dura, mas... De repente, arqueei uma sobrancelha. Você me chamou de mendigo, de perdedor, de um homem que deveria saber o seu lugar, e isso foi na outra noite. Antes disso, houve anos de negligência, ridículo, tentando afastar meu filho e meu neto de mim. Eu nunca tentei afastar o Noah de você, ela se indignou. Isso é paranoia, não é? Sorri sem achar graça. Quem disse a ele que visitar o pai era perda de tempo? Quem o convenceu de que não fazia sentido levar o velho para férias? Quem ficava inventando desculpas para Caleb não poder passar o fim de semana com o avô? Paige abriu a boca, mas fechou imediatamente. Não podia negar. Era tudo verdade. Ok, disse ela finalmente. Talvez eu não tenha sido a melhor nora, mas me entenda. Eu queria o melhor para nossa família. Queria que Noah olhasse para o futuro, não remoesse o passado. Queria que Caleb convivesse com pessoas bem-sucedidas e progressistas. Não. Ela fez uma pausa, mas terminei por ela, não com um velho perdedor que mal conseguia se sustentar. Paige baixou os olhos. Eu não sabia que você era um empresário de sucesso. Se tivesse me contado. Se eu tivesse contado, você teria me tratado diferente, assenti. Foi por isso que fiquei quieta. Eu queria ser respeitada por quem eu sou, não pela minha conta bancária. Mas o seu negócio não faz parte de quem você é? Ela perguntou. Não é uma conquista da qual você deveria se orgulhar? Essa pergunta me pegou de surpresa. Havia alguma verdade nela. Talvez você tenha razão, admiti. Talvez eu tenha escondido essa parte da minha vida à toa. Mas isso não justifica a maneira como você me tratou. Independentemente da minha situação financeira, eu merecia respeito, pelo menos como o pai do seu marido e avô do seu filho. Paige permaneceu em silêncio, olhando para o chão. Quando ergueu os olhos, lágrimas brilhavam. Não sei o que dizer, Ethan. Eu estava errada. Isso é óbvio. Mas não posso mudar o passado. Só posso tentar consertar o futuro. Olhei para ela e não consegui dizer se ela estava sendo sincera ou apenas mais uma manipulação. Paige sempre foi mestre em causar a impressão certa quando convinha aos seus interesses. O que você está sugerindo? Perguntei finalmente. Um novo começo, disse ela. Esqueça as mágoas do passado. Construa um novo relacionamento. Honesto, aberto, respeitoso. E você acha que isso é possível depois de tudo o que foi dito e feito? Ela deu de ombros. Não sei, mas não vale a pena tentar pelo Noah? Pelo Caleb? Encarei-a por um longo tempo, tentando enxergar a verdadeira Paige por trás da máscara de remorso. Não conseguia decidir se acreditava nela ou não. Vou pensar, disse finalmente, mas não posso prometer nada. Ela assentiu e se levantou. É tudo o que peço. Obrigada por ouvir. Quando ela saiu, recostei-me na cadeira, sentindo-me esgotado. Aquela conversa havia me consumido mais energia do que um dia inteiro de trabalho. Uma hora depois, Elliot apareceu. Vi sua cunhada saindo, disse ele. Está tudo bem? Não sei, respondi honestamente. Ela está sugerindo uma nova vida, esquecer todos os erros e construir um novo relacionamento. E você acredita nisso? Elliot olhou para mim com ceticismo. Não tenho certeza, esfreguei a ponta do nariz. Mas, pelo bem do Noah, pelo bem do Caleb, talvez valha a pena tentar. Elliot sentou-se na beirada da mesa. Sabe, Ethan, as pessoas mudam. Eu também sou um exemplo disso. Mas a mudança tem que ser genuína. Tem que vir de dentro e não ser uma reação às circunstâncias externas. Concordei. Elliot, como sempre, foi direto ao ponto. Tenho medo de que, quando o choque da minha exposição passar, ela volte à sua antiga atitude, eu disse. Ela só vai conseguir esconder melhor. Talvez, concordou Elliot. Ou talvez isso sirva de lição para ela. Quem sabe?
Ele fez uma pausa e acrescentou: de qualquer forma, a decisão é sua. Mas lembre-se, você não precisa tolerar pessoas que não te respeitam, mesmo que sejam da família. Sorri. Ao longo dos anos, ele se tornou mais próximo de mim do que muitos parentes. Talvez seja disso que se trata uma família de verdade: respeito mútuo, apoio, compreensão, não laços de sangue ou status oficiais. A propósito, disse Elliot, mudando de assunto, inventei um prato novo: filé de linguado com molho de champanhe e trufas. Gostaria de experimentar? Claro, aceitei a distração com gratidão. Traga para a cozinha, chefe. Já se passaram 3 meses desde aquele jantar memorável. As coisas com a minha família não melhoraram, apesar dos esforços da Paige para fingir remorso. Sua gentileza repentina desapareceu rapidamente assim que ela percebeu que eu não ia distribuir dinheiro à torto e à direito. No início, houve insinuações de como seria ótimo se mudar para o West End, de que Caleb precisava de um bom tutor, de como Noah sonhava em abrir seu próprio escritório de arquitetura. Quando não respondi, as insinuações se transformaram em pedidos diretos. E quando recusei educadamente, Paige voltou ao seu tom frio de sempre, só que agora também ressentido. Noah se debateu entre nós, sem saber que lado escolher. Eu percebia como era difícil para ele ficar dividido entre a esposa e o pai, e tentei não piorar a situação. Nos encontrávamos uma vez por semana para almoçar, às vezes com Caleb, às vezes sem conversávamos sobre trabalho, o tempo, esportes, tudo, menos o principal. Ficamos ainda mais próximos de Caleb. Ele vinha com frequência ao restaurante depois da escola, sentava-se na cozinha, observava Elliot trabalhar, fazia inúmeras perguntas sobre pratos, ingredientes e técnicas culinárias. Elliot, para minha surpresa, demonstrou uma paciência inesperada e até começou a ensinar ao menino o básico da culinária. Um dia, enquanto os observava cozinhando macarrão juntos, me peguei pensando que conseguia ver o futuro naquela imagem, um futuro em que eu não existiria mais. E pela primeira vez, me perguntei o que aconteceria com o restaurante quando eu estivesse fora. Naquela noite, eu estava sentado no meu escritório, revisando os relatórios financeiros, quando Elliot apareceu. Posso? Ele perguntou, parado na porta. Claro, coloquei os papéis de lado. Entre. Elliot sentou-se à minha frente, com uma seriedade incomum. Ethan, eu queria falar com você sobre o futuro. Estou ouvindo. Recebi uma oferta, disse ele, olhando-me nos olhos. Da Mercedes House, uma vaga de chefe com total liberdade para criar o cardápio. O Mercedes House era um novo restaurante de luxo que tinha aberto na cidade vizinha. Eu tinha ouvido falar dele: investimento enorme, planos ambiciosos, mirando em estrelas Michelin. É uma ótima oferta, eu disse, tentando esconder minha decepção. Você certamente merece esta oportunidade. Ainda não lhes dei uma resposta, Elliot continuou a olhar para mim. Queria falar contigo primeiro. Por quê? Dei de ombros. É a sua carreira, a sua decisão. Porque o Blue Oyster não é só um emprego para mim, ele se adiantou. É um lar, uma família, e você não é só um chefe, Ethan. Você é o homem que salvou a minha vida. Senti um nó na garganta. Não exagere, tentei brincar. Acabei de te dar um emprego. Não, Elliot balançou a cabeça. Você me deu muito mais do que isso. Você me devolveu a fé em mim mesmo, de que eu tinha valor, de que eu podia criar, não apenas destruir. Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. Então, quero que saiba que, se me pedir para ficar, eu ficarei. Apesar de todas as perspectivas da casa Mercedes. Fiquei comovido com suas palavras, mas não podia deixar que sentimentos pessoais influenciassem minhas decisões profissionais. Elliot, eu disse suavemente, não posso pedir que você recuse esta oportunidade. Você merece uma chance de se desenvolver, de crescer, de quem sabe conquistar aquela estrela Michelin com que todo chefe sonha. Mas ele me olhou atentamente. Consigo ouvir-o mais na sua voz. Sorri. Com o passar dos anos, ele aprenderá a me ler como um livro aberto. Mas tenho uma sugestão alternativa, disse eu, tomando uma decisão que vinha amadurecendo em mim havia semanas. E se, em vez de ser chefe no restaurante de outra pessoa, você fosse dono do seu próprio? Elliot franziu a testa, incompreensível. Do que você está falando? Quero lhe vender o Blue Oyster, eu disse simplesmente. Ele me encarou, completamente espantado.
O quê? Mas por quê? Você vai se aposentar? Está doente? Aconteceu alguma coisa? Nada de terrível aconteceu, balancei a cabeça. Só sinto que é hora de mudar. Tenho 64 anos, Elliot. Não estou ficando mais jovem, e ultimamente tenho pensado cada vez mais em ver o mundo enquanto ainda tenho força e saúde. Mas o restaurante, ele pareceu chocado. É o trabalho da sua vida. Você o criou com a Teresa. Você se dedicou de corpo e alma a ele. É por isso que o quero em boas mãos, sorri. Suas mãos, Elliot. Você ama o Blue Oyster tanto quanto eu. Você conhece cada esquina, cada vendedor, cada cliente regular. Você é o coração deste restaurante. E agora pode ser o chefe. Elliot ficou em silêncio, digerindo minhas palavras. Então, balançou a cabeça. Mas eu não tenho dinheiro para isso, Ita. Você conhece a minha situação financeira. Tenho algumas economias, mas são suficientes para a entrada de um apartamento, quanto mais para um restaurante inteiro. Estou oferecendo um plano de parcelamento, eu disse. 10 anos com entrada mínima e juros razoáveis. Você vai quitando aos poucos, com o lucro do restaurante. Mas isso é generoso demais, Elliot pareceu atordoado. Por que você simplesmente não vende o restaurante para uma rede ou um investidor? Você receberia todo o dinheiro de uma vez e provavelmente mais do que eu posso pagar. Porque dinheiro não é o ponto, dei de ombros. O principal é manter o Blue Oyster vivo, manter seu espírito, sua atmosfera, sua qualidade. E isso só é possível se o restaurante for administrado por um homem que realmente o ame. Elliot ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o espaço à sua frente. Eu conseguia ver diferentes emoções em seus olhos: descrença, esperança, medo, determinação. Você está falando sério? Ele finalmente perguntou. Você está mesmo pronta para me vender o restaurante? Sério mesmo, assenti. Pense nisso. Não responda imediatamente. Pondere os prós e os contras. É uma decisão importante. E a sua família? Perguntou ele. Seu filho, seu neto? Você não quer deixar o negócio para eles? Balancei a cabeça. Noah nunca se interessou pelo ramo de restaurantes. Ele é arquiteto, gosta de construir prédios, não empresas. E Caleb é muito jovem. Quem sabe o que ele vai querer fazer quando crescer? E se ele quiser seguir seus passos, insistiu Elliot. Virar dono de restaurante. Então você poderá ser para ele o que eu fui para você, sorri. Um mentor, um professor, um homem que lhe daria uma chance. Elliot respirou fundo. Preciso pensar, disse ele finalmente. Isso é muito repentino. Claro, concordei. Leve o tempo que precisar. Quando ele saiu, recostei-me na cadeira, sentindo-me estranhamente aliviada. A decisão que parecia tão difícil tornou-se subitamente óbvia e acertada. O Blue Oyster deveria pertencer a Elliot, o homem que o ama tanto quanto eu, e era hora de seguir em frente. Elliot deu sua resposta 3 dias depois. Ele entrou no meu escritório depois que o restaurante fechou, quando os funcionários já tinham se dispersado. Estou dentro, disse ele sem preâmbulos. Quero comprar o Blue Oyster. Sorri e estendi a mão para ele. Parabéns, futuro dono. Apertamos as mãos, selando o acordo. Então, abrimos uma garrafa de um bom whisky e discutimos os detalhes do acordo, o preço, as condições de parcelamento, o período de transição. Decidimos que eu permaneceria como consultor durante o primeiro ano, ajudando Elliot a se adaptar à nova função. Fazia sentido para o restaurante e para nós dois. O que você vai fazer agora? Perguntou Elliot quando terminamos a parte comercial. Você vai deixar a New Brethren? Sim, concordei. Estou pensando em me mudar para as ilhas, talvez o Caribe ou a Polinésia. Sempre quis morar perto do oceano. Você sentirá falta do restaurante? Claro, sorri com uma leve tristeza. A ostra azul é parte de mim, mas, sabe, na vida, às vezes é preciso abrir mão do que se ama para seguir em frente. Elliot assentiu, compreensivo. E a família de vocês, Noah, Caleb? Caleb e eu manteremos contato, eu disse.
A tecnologia moderna nos permite comunicar à distância. Além disso, estou criando um fundo fiduciário para ele, uma pequena quantia para a educação dele, que ele receberá quando for adulto. E Noah e Paige, suspirei, não acho que minha partida vá chatear muito a Paige. Quanto ao Noah, ele vai ter que resolver a própria vida. Não posso fazer isso por ele. As semanas seguintes foram dedicadas à preparação da papelada para vender o restaurante e ao planejamento da minha partida. Encontrei uma vila aconchegante em Santa Lúcia, uma pequena ilha no Caribe, fora da rota turística. Ela tinha tudo o que eu sonhava: mar quente, atmosfera tranquila, natureza deslumbrante e infraestrutura suficiente para não me sentir desconectado da civilização. Eu não tinha pressa em contar meus planos à minha família. Primeiro, queria garantir que toda a papelada estivesse em ordem, que o acordo com ele tivesse sido feito corretamente e que o fundo fiduciário para Caleb estivesse a salvo da invasão de Paige. Depois de todas as formalidades resolvidas, convidei Noah para almoçar. Nos encontramos em um pequeno café, que não era o Blue Oyster, para uma conversa mais pessoal. Você está com uma ótima aparência, disse Noah enquanto nos sentávamos à mesa. Um pouco revigorado. Eu me sinto da mesma forma, sorri. Tomei algumas decisões importantes, e agora é como se uma pedra tivesse caído da minha alma. Que tipo de decisões? Noah ficou tenso, como se esperasse mais notícias. Vou vender o restaurante, disse eu sem rodeios, para o Elliot. Ele vai me pagar o preço em parcelas ao longo de 10 anos. Noah pareceu atordoado. Mas por quê? O restaurante está prosperando. Você está em boa forma. Por que vender? Porque é hora de mudar, dei de ombros. Tenho 64 anos, Noah. Ainda tenho força e saúde para viver por mim, para ver o mundo, e o Blue Oyster estará em boas mãos. Elliot o ama tanto quanto eu. Noah assentiu lentamente, digerindo a informação. O que você vai fazer? Ficar em New Brethren? Não, balancei a cabeça. Comprei uma casa em Santa Lúcia. Vou embora daqui a 2 semanas. O Caribe. Noah pareceu chocado. Para sempre? Sim, concordei. É hora de começar um novo capítulo na minha vida. Noah ficou em silêncio, olhando para sua xícara de café. Eu podia ver seu rosto alternar entre emoções, surpresa, confusão, talvez até ressentimento. Foi por nossa causa, ele finalmente perguntou. Por causa do que aconteceu com a Paige? Em parte, admiti. Mas, mais do que isso, percebi que estava presa ao passado, à rotina, ao jeito como as coisas costumavam ser. E há tantos lugares que eu não conheci. Tantas coisas que eu não experimentei. E nós? E o Caleb? Eu podia ouvir a mágoa na voz do Noah. Você está simplesmente nos abandonando? Não, respondi baixinho. Vamos nos comunicar por vídeo. Você e Caleb podem me visitar nas férias. E criei um fundo fiduciário para a educação do Caleb. Ele terá acesso a ele quando for maior de idade. E eu e a Paige? Perguntou Noah sem rodeios. Você não nos incluiu no seu testamento? Olhei para o meu filho com tristeza. Será que aquilo era mesmo o mais importante para ele? Não, Noah, respondi, honestamente. Investi a maior parte do dinheiro da venda do restaurante na minha nova casa e em investimentos que me manterão confortável. Parte disso irá para o fundo fiduciário do Caleb. O resto pretendo gastar em viagens, em novas experiências, na vida que venho adiando há tanto tempo. Noah pareceu decepcionado, embora tentasse disfarçar. Eu entendo, disse ele após uma pausa. O dinheiro é seu, e você tem o direito de usá-lo como quiser. Não se trata de dinheiro, Noah, inclinei-me sobre a mesa em sua direção. Trata-se de relacionamentos. Trata-se de como nos tratamos. Eu sempre quis que você me amasse pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. É por isso que tenho escondido meu sucesso todos esses anos. Qual foi o sentido disso? Perguntou ele, amargamente. O que serviu além de ferir sentimentos e causar mal-entendidos? A verdade, respondi simplesmente. Ela me mostrou quem realmente me valorizava como pessoa e quem me via apenas como uma bolsa. Noah corou ao perceber que eu estava me referindo a Paige. Ela não é assim, disse ele sem muita convicção. Ela é só prática. Pensa no futuro.
Noah, olhei-o diretamente nos olhos. Não quero interferir na sua vida familiar, mas, como um pai que ama o filho, preciso lhe dizer uma coisa antes de ir. Ele ficou tenso, mas assentiu. Estou ouvindo. Seu relacionamento com a Paige não é saudável, eu disse suavemente. Ela te controla, te manipula, te faz escolher entre ela e todos os outros, seus amigos, seus hobbies. Ela tem ciúmes de você, até do Caleb. Eu vi como ela fica brava quando você passa tempo com seu filho em vez dela. Noah abriu a boca para protestar, mas continuei. Eu sei que você a ama e que Caleb é a coisa mais importante na sua vida, mas pense nisso. Você é feliz? É realmente essa vida que você sonhou? Noah ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para sua xícara. Quando ergueu os olhos, lágrimas brilhavam. Eu sei, disse ele baixinho. Só não sei o que fazer. Isso é você quem decide, coloquei a mão em seu ombro. Não estou dizendo que você deve se divorciar nem nada do tipo. Talvez uma terapia de casal ajude. Talvez uma conversa franca. Talvez a Paige mude por conta própria se perceber que pode te perder. Não sei. Mas sei que você merece ser feliz. Nós conversamos por um longo tempo, pela primeira vez em anos, realmente conversamos aberta e honestamente sobre seu relacionamento com Paige, sua carreira, seus sonhos, seus medos, sobre Caleb e a pessoa maravilhosa que ele está se tornando, sobre meus planos para o futuro, sobre a casa em Santa Lúcia, sobre as viagens que eu queria fazer. Quando nos despedimos, Noah me abraçou com mais força do que nunca. Vou sentir sua falta, pai, disse ele. E eu pude ouvir a tristeza genuína em sua voz. Eu também, filho, dei um tapinha nas costas dele. Mas não vamos nos despedir para sempre. Você sempre pode vir me visitar, e eu continuarei vindo aqui, nem que seja para ver como Elliot está indo com o restaurante. Noah sorriu em meio às lágrimas. Promete? Eu prometo, assenti. E também prometo que sempre estarei ao seu lado se precisar dos meus conselhos ou ajuda, apesar da distância. As 2 últimas semanas antes da minha partida passaram voando, numa correria de malas e despedidas. Vendi a casa, empacotei meus pertences mais valiosos para enviar para Santa Lúcia e doei o restante, parte para funcionários de restaurantes, parte para instituições de caridade. Dei o velho Toyota para um jovem ajudante de cozinha que tinha acabado de tirar a licença. Paige, quando soube dos meus planos por Noah, ficou furiosa no início, principalmente porque eu não havia deixado dinheiro para eles no meu testamento. Então, aparentemente, ela decidiu mudar de tática e começou a fingir pesar pela separação iminente. Aceitei educadamente seu falso arrependimento, mas mantive distância. Foi o mais difícil de me despedir do Caleb. Ele chorou enquanto me abraçava forte e prometeu que me ligaria todos os dias. Dei a ele um tablet novo com chip integrado para que ele pudesse me contatar a qualquer hora, independentemente dos pais. Paige não gostou, mas não ousou se opor, não quando ainda esperava que eu mudasse de ideia sobre o testamento. Finalmente, chegou o dia da partida. Cheguei ao Blue Oyster de manhã cedo, quando o restaurante ainda estava fechado. Caminhei pela sala vazia, lembrando-me de tudo o que havia acontecido ali em 15 anos. Os primeiros clientes, as primeiras avaliações positivas, os primeiros meses lucrativos. Teresa dançando alegremente entre as mesas quando finalmente quitamos o empréstimo. Elliot entrando timidamente na cozinha em seu primeiro dia de trabalho. Caleb assistindo animadamente ao preparo de sua massa favorita. Tantas lembranças, tantas emoções. Mas eu não sentia tristeza, apenas gratidão por tudo o que tinha acontecido e uma confiança silenciosa de que tudo estava indo como deveria. Elliot me encontrou no corredor. Ele já se portava como um mestre, confiante, digno, mas não arrogante. Pronto para sua nova vida? Perguntou, vindo em minha direção. Mais do que pronta, sorri. Está pronta para uma nova responsabilidade? Graças a você, sim, ele pôs a mão no meu ombro. Você me ensinou muito, Ethan. Não só na culinária, mas também na vida. Igualmente, meu amigo, apertei sua mão. Cuide bem da ostra azul. Ela é especial. Prometo, ele assentiu. E espero sua visita pelo menos uma vez por ano para ver como estou. Vou sim, ri. Mas tenho certeza de que você fará um ótimo trabalho.
Nos despedimos com um abraço e saí do restaurante sem olhar para trás. Uma nova vida se abria para mim, cheia de incógnitas, mas também de possibilidades. Foi um voo longo com escala em Miami. Olhei pela janela para as nuvens lá embaixo e pensei em como minha vida havia mudado drasticamente nos últimos meses. Eu havia passado de dono de restaurante vivendo uma vida dupla para um homem livre pronto para novas aventuras. Quando o avião pousou, avistei Santa Lúcia, uma ilha verde esmeralda cercada pelas águas turquesa do Mar do Caribe. Meu novo lar, meu novo começo. O taxista que me pegou no aeroporto era um simpático morador local chamado Joseph. Durante todo o caminho até a vila, ele falou sobre a ilha, os costumes locais, as melhores praias e restaurantes. Ouvi com genuíno interesse. Foi minha primeira lição na minha nova vida. A vila acabou sendo ainda melhor do que nas fotos, espaçosa, iluminada, com vista para o mar, com um amplo terraço, piscina e jardim com plantas tropicais. Tinha tudo o que eu poderia sonhar e muito mais. Depois de pagar o taxista, fiquei sozinho. Saí para o terraço, respirei o ar salgado do mar, contemplei o pôr do sol sobre o oceano e, pela primeira vez em muito tempo, senti absoluta calma e confiança de que tudo ficaria bem. Eu não sabia o que me esperava. Talvez novos conhecidos, talvez novos hobbies, talvez até um novo amor. Quem sabe? Mas uma coisa eu sabia, não viveria mais no passado. Chega de se apegar a ressentimentos, medos e esperanças não realizadas. A vida é curta demais para desperdiçar com arrependimentos e bela demais para não saborear cada momento. O sol se punha lentamente no horizonte, colorindo o céu e o mar em tons dourados e rosados. Ergui o copo de rum local que havia comprado no aeroporto. Aos novos começos, disse em voz alta, saudando o pôr do sol. E à liberdade de ser eu mesma.